Meus amados irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na sua santa presença, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida da irmã Francilene Dantas, que está aqui conosco. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm nos ajudado na gravação dessa aula. Queremos agradecer a Deus pela vida da congregação Filadélfia 1, pela nossa Escola Bíblica Dominical, da qual nós temos nos esforçado para não deixar os irmãos esquecer desse trabalho tão importante, que é o trabalho de ensino da Palavra de Deus, dessa ferramenta já de 100 anos, que a Assembleia de Deus usa, que é a Escola Bíblica Dominical, para ensinar a sua Santa Palavra, né? Então estamos diante de mais uma aula nesse dia, e queremos aqui estar orando, né? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por estar na sua presença. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça, Senhor, estamos gratos a Ti nesta manhã, por estar aqui diante do Senhor. Louvamos a Ti, meu Senhor, por esta oportunidade que nos é concedido, de mais uma vez, Pai, estamos aqui para falarmos da Tua santa palavra. Te peço nessa manhã uma bênção especial sobre cada aluno da Escola Bíblica Dominical, cada professor, a superintendência, que o Senhor continue abençoando, mesmo nesses momentos, Pai, de afastamento social, mas nós temos, Pai, nos esforçado, Senhor, para manter o ensino ao Teu povo, para que o Teu povo continue aprendendo a Tua santa palavra. Venha ser conosco nessa manhã, meu Senhor, pois assim nós te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nessa manhã, estamos aqui mais uma vez está ministrando a palavra do Senhor através de mais uma das nossas aulas, da nossa tão honrada e tão abençoada Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje que nós vamos ministrar é a lição de número 4, que vai trazer por tema a construção do templo enfrentou oposição. É o tema da aula de hoje, né? Aonde nós estamos estudando na nossa revista, a Escola Bíblica, revista que tem por tema geral os princípios divinos em tempos de crise. E a nossa aula de hoje vai falar exatamente do período da construção do templo, do período pós-babilônico, né? Pós-cativeiro babilônico, aonde o povo de Deus, eles voltaram para a sua terra, né? E ali começaram a construção do templo, sob a liberação do rei Sírio, rei Medo-Persa, que liberou o povo de Deus, alguns para voltar à sua terra, mesmo ainda Israel não estando ainda totalmente independente, mas Deus já tinha abrido uma porta para que eles pudessem novamente adorar a Deus na sua terra, mas ainda teriam que prestar conta ao Império Babilônico, pois eles ainda não estavam totalmente liberto, digamos assim, a nação, né? Não estava totalmente liberada do império ainda nessa ocasião, né? Então a aula de hoje vai falar sobre essa temática e nós queremos ler a leitura bíblica em classe junto com os irmãos. Eu queria muito que você que está em casa agora, nesse domingo pela manhã, você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9, versículo 11 ao 13, versículo 15 e 16 e versículo 21 ao 24, é o texto que nós vamos ler aqui nesta manhã. Então diz assim Esdras, capítulo 4, versículo 7, e nos dias de Artaxerxes, escreveu Bisleu, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaico na língua síriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, os outros da sua companhia, Dinasta, Afazaquita, Tapelitas, Afazistas e Arquevitas, Abolonius, né? Susanquitas, Deavistas, né? Elamitas. Esses, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos,
os homens da quem o rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e não restaurando a seus muros, reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que aquela cidade, se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. Então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis, províncias, e nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que aquela cidade, que se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos e contenderdes erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se deu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram a força de braço com a violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, na realidade foi uma carta que foi escrita pelos samaritanos, que na época de Neemias, eles habitavam nas terras de Samaria. No decorrer dessa aula, os irmãos vão entender por que eles escreveram essa carta ao rei da época, que não era mais Ciro, já era Artaxerxes, foi na época de Neemias, capítulo 2, os irmãos vão ver quando ele também é liberado para voltar a Jerusalém, para reiniciar e para trabalhar na reedificação do templo e daquela cidade. Então, meus amados irmãos, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre isso, sobre esse período de restauração do templo em Jerusalém e também de restauração dos muros, que foi uma das missões que Neemias foi ali para poder fazer. Então a introdução de hoje diz: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, a vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Glória a Jesus. Então, os irmãos que estão acompanhando as nossas aulas, os irmãos sabem, desde o início nós estamos falando sobre a saída do povo hebreu do cativeiro babilônico, que foi um período em que o nosso povo, o povo hebreu, digamos assim, passou ali 70 anos escravizado ali na Babilônia, mas Deus tinha feito uma promessa que depois de 70 anos aquele povo voltaria para a sua terra Israel e seria um povo que iria habitar de novo, na sua própria terra. E assim Deus fez usando de Ciro. A Bíblia diz que o Espírito de Deus moveu o coração de Ciro e ele liberou uma parte do povo hebreu para que voltasse a Judá e ali reedificasse o templo que tinha sido destruído na época da invasão que foi acometida por Nabucodonosor na Babilônia por volta do ano 597, 598. Mas isso aconteceu
só no ano 538, já que a ordem é decrescente, foi que Ciro liberou o povo para que voltasse às terras de Israel. Então a lição de hoje, nós vamos estudar, ela vai falar sobre esse período da reconstrução e a dificuldade que os judeus, os hebreus enfrentaram para poder reconstruir o templo. Na realidade, não foi desta vez que o templo foi totalmente edificado, teve uma parada, passou ainda muitos anos para poder retornar. Mas os irmãos vão ver tudo isso no decorrer das aulas. O bom é que você vai aprender muito sobre essa história e vai compreender muito sobre o livro de Neemias, sobre o livro de Êxodo, que vai narrar essa situação, né? Então o primeiro tópico que nós vamos falar nessa manhã, vai falar sobre os alicerces do templo são lançados. Aqui, no nosso costume, nós costumamos falar do lançamento da pedra fundamental, né? Lá foi os alicerces do templo que foi lançado, agora iria iniciar, né, a reconstrução, porque o templo já tinha sido construído, tinha sido quebrado. A reconstrução do templo ia passar agora a reiniciar aquela reconstrução, para que ali o povo de Deus pudesse ter outra vez a comunhão com o Senhor através do seu santuário. Então diz o primeiro ponto, se você está com a revista aí em mão, você vai poder acompanhar comigo, que diz assim: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Sírio da Pérsia, Zorobabel, e os que havia voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Amém? Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Os irmãos estavam prontos para colocar a mão na obra. Havia um anseio muito forte, havia um anseio muito grande no meio daquele povo de voltar a ver aquele templo construído, ou reconstruído, né? Então os irmãos estavam disponíveis, né? Estavam com toda a força, pronto para trabalhar e iniciar aquela obra, né? E o segundo tópico vai dizer: o lançamento dos alicerces foi celebrado uma solenidade. Logicamente, meus irmãos, se tratando de judeu, os irmãos sabem, quem conhece um pouco, ou já estudou um pouco sobre a cultura judaica, sabe que não existe um povo mais festivo na face da terra do que judeu. Os judeus, eles são conhecidos pelas festas, e não apenas pelas festas, mas pelas suas longas festas. Judeu não faz festa de um dia, né? Judeu faz festa de 7 dias para frente, tem festa até de durar 18 dias. Então o judeu é muito festivo, e logicamente os irmãos agora iriam está reiniciando a construção agora do templo que tinha sido destruído. Eles não poderiam fazer aquele início de outra forma se não fosse com a solenidade, né? Então, como se deu isso? Os sacerdotes já parametrados com as trombetas, e os levitas, filho de Asaf, né, com saltério, para louvarem ao Senhor conforme a instrução do rei Davi, rei de Israel. Isso está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo número 10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com grande júbilo, que as suas vozes se ouviam muito longe. Conforme narra Êxodo capítulo 3, versículo número 12 ao 13, houve ali aquela solenidade, aquela festa. Os irmãos, eles não se continham de tanta alegria que eles tinham. Então eles começaram a adorar a Deus com a voz muito alta, eles começaram a dar glória a Deus, glorificar a Deus, e a Bíblia diz que quem passava bem distante conseguia ver o eco da voz daquele povo que estava ali jubiloso, felizes, né? Porque estavam retornando à sua terra, porque estava agora iniciando ali os alicerces da construção do templo, porque estavam na presença de Deus. Meus irmãos, vocês sabem que não existe um momento mais alegre na vida do cristão do que estar na presença de Deus. Não tem lugar nenhum que possa pagar ou que possa superar a alegria que existe no coração de um crente, de um cristão, por estar na presença de Deus. Então houve aquela comoção, né? Foi uma comoção muito forte que houve ali no meio daquele povo, porque eles estavam lançando os alicerces do novo templo, que agora ia ser reconstruído. Eles não tinham ideia do que ainda viria por mais na frente. Para eles, ali iam começar e iam terminar já rápido, ia terminar, ia construir, ia passar já
a adorar naquele lugar, né? Então o tópico 2 diz, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi o resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Conforme narra o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz que o Espírito do Senhor, ele despertou, viu? Não foi Ciro que fez porque quis, porque dormiu e sentiu vontade naquele dia de fazer aquilo, não foi. Foi uma providência de Deus através das orações de Daniel, viu, irmão? E a Bíblia diz que o rei Ciro, o Espírito de Deus, ele trabalhou, ele despertou o coração do rei da Síria, o rei Medo-Persa, melhor dizendo, que era o rei Ciro da época, para que ele liberasse o povo, para poder estar ali, voltando à sua terra e poder reedificar de novo o templo. Como vem lembrar que o despertamento, diz aqui o texto, pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação doutrinária da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo templo de Deus, conforme Paulo narra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 16, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? A Igreja de Deus é um mistério, conforme narra Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, que não se pode ou não pode ser compreendido pelo homem natural, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta, versículo 14, quando ele diz que as coisas de Deus não é compreendida pelo homem natural, tem que se compreender e discernir espiritualmente. Então, meus irmãos, como teve aqui esse despertamento no coração do rei Ciro, para que ele liberasse o povo, nós podemos ver esse despertamento também, não apenas na construção do templo, mas no andamento, né, e na propagação do reino de Deus. Os irmãos que conhecem sabem que houve um despertamento muito grande em Los Angeles, na rua Azusa, aonde dois jovens suecos, Daniel Berg e Dona Ving, eles estavam fazendo parte daquele despertamento, daquele avivamento. E quando eles saem dali, eles embarcam para fazer uma missão. E nesse embarque eles vêm parar em Belém do Pará, no Brasil, basicamente em 1911, quando eles chegam em Belém do Pará e começam a trabalhar, começam a evangelizar, é aonde nasceu ali a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tempo Central. Então o autor ele diz aqui que o despertamento ele não é apenas de uma ordem para construir o templo, né? Ele faz a comparação aqui agora dos judeus que voltaram para a sua terra para reedificar o templo, que esse templo também pode ser comparado, pode se fazer uma analogia com o templo espiritual que seria o nosso próprio corpo, né? Que também houve uma comoção lá na rua Azusa. E por conta disso, aqueles dois jovens suecos, eles vieram, fizeram essa viagem, se não me engano, com $90, era o que eles tinham no bolso, se não me falha a memória, para fazer essa viagem, que não dava para chegar na metade do caminho, mas eles por fé vieram e acabaram chegando no Brasil, e ali começaram a fazer a obra, né? E podemos dizer que também foi edificado templos, né, no nosso país, através de um despertamento que veio no coração daqueles dois jovens suecos. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo ele passa a despertar as pessoas para a obra. Tudo que age na obra de Deus é algo trabalhado pelo Espírito Santo, não é simplesmente pela vontade do homem, viu? Pois nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Ai de nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então aqui, tem aqui a parte A, a parte B e a parte C, aqui desse primeiro tópico, aonde vai falar sobre o Espírito Santo, quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, conforme narra Mateus capítulo 16, versículo 18, quando o próprio Cristo falou que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, né? Ele o faz conforme a palavra de Deus. Os irmãos sabem que todo o templo que é edificado, ele precisa ser edificado, baseado, alicerçado na palavra de Deus. É por isso que no nosso costume, a gente quando vai edificar um templo, a gente pega uma Bíblia, faz uma caixinha
no meio do alicerce, deposita essa Bíblia, cobre, e começa a levantar o alicerce, pode botar o alicerce por cima dela e levantar a estrutura. Por quê? Porque a base daquele lugar vai ser a palavra de Deus. Vai simbolizar o alicerce na palavra do Senhor, né? Então o Espírito Santo, ele também quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus, conforme narra Efésios capítulo 2, versículo 22. Veja também Êxodo capítulo 3, versículo 5, e o Salmo 89, e o versículo número 7, e você pode também olhar essa referência de Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, né? Então, meus amados irmãos, esse é o primeiro tópico da nossa lição. Os tópicos são curtos, o tempo também é. Então o segundo tópico, ele vai falar sobre os samaritanos. E é muito importante que os irmãos prestem atenção nessa parte aqui, que vai tratar dos samaritanos. Por quê? Porque ainda há muita dúvida de pessoas, dos irmãos, com relação à origem dos samaritanos. Será que se nessa manhã o professor aqui, o pastor, perguntasse para você, que é aluno da EBD, se você conhece e sabe que origem se deu os samaritanos, de onde foi que eles vieram, né? Será que você sabia responder? Então é importante que você preste atenção nesse comentário aqui, aonde o segundo tópico vai falar sobre os judeus, né? Ou melhor dizendo, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Por qual razão eles vieram se opor à construção do templo, onde os irmãos estavam trabalhando tão empolgados ali, tão motivados para construir o templo, e acabou sendo vítima de um falso, né? De uma história que não era verdadeira, que acabou interrompendo a construção daquele templo na sua primeira fase. Então diz aqui o texto: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Que terra? Terra de Judá, né? Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois que ele ter levado as 10 tribos do reino do norte cativo para a Síria, conforme narra o livro de 2 Reis, capítulo número 17, versículo 23, né? Eram pagãos que havia sido ensinado acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temia o Senhor, né? Como narra aqui, quando houve a invasão do Império Assírio, não é o Império Sírio, porque Síria era uma nação e a Síria era outra nação. Então, quando o Império Assírio invadiu também Jerusalém e Judá, eles mandaram para aquela terra e levaram as 10 tribos cativas. Eles mandaram para aquela terra alguns moradores da Síria para que eles habitassem ali, basicamente em Siquém, em Samaria, porque Samaria era uma região e era também uma cidade. Siquém também era uma cidade, conforme narra o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, aonde vai falar daquela mulher samaritana lá em Siquém, aonde Jacó cavou aquele poço, né? Então, meus irmãos, aquele povo foram morar na região de Judá, né? E ali eles desenvolveram, cresceram, e eles continuaram adorando aos seus deuses, né? Se você for ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 ao 33, você vai ver toda essa história. Se quiser gravar aí, o irmão anota, 2 Reis 17, versículo 23 ao 33, vai narrar isso. O que aconteceu? Eles passaram a adorar os deuses pagãos, conforme o seu costume, né? E o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele se enfureceu com eles e mandou os leões. Apareceu muitos leões naquela região, que matou muitos deles. Por conta disso, eles, com medo que os leões voltassem e devorassem o restante deles, o que aconteceu? Eles pediram ao seu rei, né, para que eles mandasse
um sacerdote judeu que estava lá no cativeiro, para que voltasse lá em Judá e ensinasse ele o costume do Deus de Israel, para que eles passassem também a adorar o Deus de Israel e não fosse mais devorado pelos leões. E assim foi, né? Então eles aprenderam a adorar o Deus pagão deles e também o Deus verdadeiro de Israel, né? Essa é a origem, meus irmãos, dos samaritanos. Com a chegada dos judeus de volta lá, então houve uma mesclagem, né? Houve uma mesclagem do povo que já estava ali, que era conhecido como os samaritanos, porque era lá da região de Samaria, e eles passaram a habitar ali, razão pela qual, né, com a divisão dos reinos foi quem ocasionou também essa chegada de muitos deles, e acabou por haver esse desentendimento, digamos assim, entre os judeus, que era considerado aqueles que faziam parte de Jerusalém, né, da outra parte de Israel, e os lá de Samaria, que era considerado como samaritanos, né? Então houve essa dificuldade ali. Eles eram um povo pagão, eles não nasceram na terra de Israel, eles vieram de outra terra e habitaram ali, né? Por isso que houve aquele problema. Aquela mulher lá em João capítulo 4, o Evangelho de João, ela fica surpresa quando vê Jesus falar com eles, porque os judeus não se davam com o samaritano. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses e não apenas o Deus de Israel, e havia aquela dificuldade entre eles, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Narra-se isso em Êxodo capítulo 4, versículo de número 4 e 5, aonde houve ali, né, uma intervenção falsosa dos samaritanos, que também moravam naquela região na terra, para impedir que os judeus edificassem o templo, né, porque sabia que ali ia se propagar muito mais o Deus de Israel, e certamente eles iam perder o espaço de adorar ao Deus pagão a qual eles adoravam, né? Então diz aqui o texto: a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta, que foi o texto que a gente leu aqui na leitura bíblica em classe, né? Uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Isto está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21, quando houve ali a ordem do rei da Pérsia para que ele parasse a obra. Parasse, né? Artaxerxes mandou a ordem para parar a obra, porque de que os judeus, os hebreus, eles iam, depois que levantar os muros de Jerusalém e edificar o templo, eles não iam mais pagar os impostos para eles, para o império da Pérsia, e também não ia pagar mais, como é que se diz, os impostos, a renda, não ia mais acontecer, ele não ia pagar mais ali os impostos que a Pérsia ia cobrar deles, como estava cobrando, então aquilo ia enfraquecer a renda do rei, né? E por conta disso, por medo deles fazer tal coisas, que não eram o sentido deles, eles queriam apenas adorar o Deus de Israel na sua terra. Então o rei, no capítulo de número 4 do livro de Neemias, ou de Esdras, melhor dizendo, capítulo 4 de Esdras, versículo número 21, eu vou ler esse versículo com os irmãos, aonde vai chegar a ordem para que parasse aquela obra, né? Capítulo 4, versículo 21, diz dessa maneira aqui: agora, pois, dá ordem para que impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Parou-se. Se não me falha a memória, essa parada aconteceu por muitos anos, viu, irmão? Não foi coisa de 1 ano e 2 anos, não. Foi por muitos anos. Na próxima aula vai se relatar o tempo, os anos exatos de que a obra parou. Ela depois voltou a ser reconstruída, mas ela parou por muito tempo, por conta desse falso, dessa carta que os samaritanos escreveram para o rei Artaxerxes da época, e ele, por não ter ciência do assunto que acontecia lá em Judá, ele acabou dando a ordem para barrar a obra ali do templo de Deus que estava sendo edificada pelos judeus. Então o terceiro tópico ele vai falar como explicar a falta de resistência dos judeus. Na realidade, quando foi dado a ordem para parar aquela obra,
os judeus ficaram desanimados, eles ficaram desmotivados, né? Isso abalou a sua fé, porque tanto que eles não tiveram a reação de se direcionar ao rei para explicar a situação e lutar para que eles pudessem retomar a construção do templo, né? Então houve ali um desânimo muito forte da parte dos judeus, e eles não insistiram, irmão. Eles não resistiram àquela ordem. Eles deveriam entender, conforme narra aqui na lição, que eu não tenho tempo de ler aqui para vocês ponto por ponto, mas os irmãos devem ter lido a lição em casa, de que a ordem para a reconstrução do templo em Judá, lá na Israel, não foi dada por Círio. A ordem foi dada pelo rei maior, pelo rei dos reis, pelo Senhor. E se foi o Senhor que deu a ordem, mesmo Ciro tendo assinado para liberar, se ele tivesse talvez insistido ali, Deus tinha feito aquele rei voltar atrás. Ele podia ter dado uma segunda ordem, através de uma emenda, que iria dar direito a eles de reconstruir de novo o templo e voltar às atividades na reconstrução. Mas não houve isso, né? Houve na realidade um desânimo por parte dos judeus, e eles acabaram por parar a obra, né? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, né? Toda a história dos judeus, nós vemos exemplos que Deus ajuda o seu povo em tempos difíceis, né? Toda a história nós vemos isso. A própria vinda dos judeus para Jerusalém, para Judá, o fato deles estar ali, a gente podia entender que era uma providência de Deus, era uma ajuda que Deus tinha dado a eles, mas que eles não insistiram, né? Pararam aquela obra. Então, o autor vai passar alguns exemplos aqui, que aconteceu com Ezequias, né? Acerca, quando ele foi cercado pelo exército da Síria, quando ele sofreu a ameaça, né? Que haveria de destruir, de fazer com que Judá, que já havia sido feito com o reino de Israel, levar eles cativos, né? Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor, e como narra o livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Ele deu vitória, irmão, ao povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que para que eles não fossem invadidos e fossem levados escravos, o Senhor mandou um anjo no arraial dos assírios, viu? Deus mandou um anjo no arraial dos assírios, e naquela noite diz a Bíblia que um anjo matou 85 mil soldados assírios, 185 mil, melhor dizendo, soldados assírios. Então Deus nunca deixou o seu povo na mão. Se eles tivessem insistido, como nesta manhã eu acredito que os irmãos também estejam recebendo essa palavra, que nós, como servo de Deus, nós não podemos desistir quando aparece a dificuldade. Quando aparece a dificuldade, nós precisamos crer que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai intervir na situação. Foi o que não aconteceu na época, né? Então aconteceu isso, aconteceu com Josafá, também quando ele foi ameaçado, na sua época, também Josafá foi ameaçado, viu, irmão? E a Bíblia diz que o Senhor falou, respondeu a Josafá e disse: nessa peleja tu não teres que pelejar, eu vou pelejar por ti. Então Deus nunca deixou o seu povo na mão, o seu povo desprotegido. Josafá foi rei, Deus abençoou Josafá, Deus interviu na batalha, e assim foi com outros reis, que o tempo não me dá aqui, para que eu venha citar, né? Não me dá. Mas Zorobabel, como diz aqui embaixo, Zorobabel, que era o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Era Zorobabel que na época estava como líder daquele povo. Ele tinha confiado na sua própria força, quando as suas próprias forças se esgotaram. Não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desanimado diante dos inimigos, né? Então nós não podemos nos desanimar, irmãos. Se você Deus te chamou para fazer uma obra e você está na frente daquela obra, lembre-se, você vai ter oposições, vai ter problema, vai ter
pessoas que vão se levantar contra você, o inimigo vai colocar vários obstáculos para você não conseguir, mas você precisa insistir e você precisa ir em frente para você poder conseguir fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos pela fé. Pela fé. Não desiste das coisas de Deus porque apareceu um obstáculo. Lembre-se, o Senhor é maior do que qualquer obstáculo, né? E o quarto ponto vai falar da relação dos samaritanos quando os judeus cessaram, né? A reação que eles tiveram quando os judeus cessaram a obra, né? Houve ali tristeza dos judeus, mas os samaritanos ficaram alegres. A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia completamente ação, porém o gozo dos ímpios é de pouca duração, viu, irmão? Aqueles conselheiros que escreveram a carta, que levantaram o falso testemunho, né, para que parasse a obra, agora estavam alegres, eles estavam felizes, porque eles conseguiram que viesse do rei uma ordem para parar a reconstrução do templo. Mas devemos lembrar que a alegria dos ímpios, elas não são como a alegria do crente. A alegria dos ímpios dura pouco, viu, irmão? Dura pouco. Por quê? Há aqui uma referência de quando os filisteus, eles haviam prendido Sansão, conforme lá, Juízes 16, 25 ao 31. Eles prenderam Sansão, achando que iriam ter vitória. Sansão agora cego, eles tinham furado os olhos de Sansão, tinham prendido ele, e foram apresentar ele naquela solenidade para aquele povo, para humilhar Sansão, porque Sansão agora não tinha mais força, Sansão agora não tinha mais poder, mas a Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 25 ao 31, que houve ali uma grande tragédia, porque Sansão pediu que colocasse ele perto da coluna, e quando colocaram perto, Sansão pediu uma coisa a Deus, que só mais aquela vez, o Senhor desse poder a ele, desse graça, e o Senhor deu, e Sansão, ele derrubou a coluna do templo por cima daquele povo, e aquele templo, ele desmoronou, né, porque ele ficou entre uma coluna e outra, e quando ele empurrou o templo, a coluna caiu, o templo desmoronou, e foi uma grande tragédia que aconteceu. Ele morreu, mas quem estava ali também morreu, né? Então a alegria, irmão, do ímpio, ela dura pouco. Aquele povo, eles estavam alegres agora, porque viram que os judeus terminaram, tinham parado a construção, e estavam desanimados, totalmente desanimados, estavam os judeus, quando receberam a ordem do rei, para parar aquela obra, né? Amém, meus irmãos? Então a gente vai concluir por aqui, o tempo não nos permite mais ir à frente, né? Eu acredito que os irmãos devem ter estudado, né, a sua lição em casa. Os irmãos estudaram certamente a lição em casa. Eu não sei, eu ainda tenho algum tempo aí, irmão? Tenho 5 minutos ainda? Então eu vou gastar esses 5 minutos aqui ainda, né? Temos 5 minutos. O tópico 3, olha aí na sua revista, vai falar sobre o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Você sabia disso, irmão? Você sabia que nós estamos vivendo agora um período dessa pandemia? E é um período onde tem muita gente desanimada. E da mesma forma que Satanás, ele usou essa arma do desânimo lá em Judá, porque os judeus se sentiram humilhados, eles estavam com tanta vontade, estavam com tanta força para fazer aquele trabalho, e eles receberam a ordem para parar e não podia fazer nada, a não ser recorrer a Deus, e foi o que eles não fizeram. Então eles vieram se desanimar, e o inimigo, ele trabalha muito através do desânimo. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, tem muito crente desanimado, irmão, que não tem coragem nem de orar, não tem coragem de ler a Bíblia, não tem coragem de ir a um culto na igreja, muitas vezes vai para qualquer lugar, só tem medo de ir para a igreja.
Vai para todo canto. E isso o que é? Desânimo espiritual, frieza espiritual. Então eu tenho um conselho de Deus aqui, usando essa aula, para dar a você que está conosco nessa manhã. Meu irmão, levante a sua cabeça, se anime, não leve em consideração, e nem leve, por exemplo, a postura que eles tiveram aqui por ocasião da reconstrução do templo. Não sinta-se desanimado, não abraça esse desânimo para você, não entre na geladeira, levante sua cabeça, creia em Deus, levante e peça a força a Deus, e passe a ser o crente que você era antes, participando dos trabalhos, orando, ajudando a uma pessoa que precisa de uma palavra, divulgando o evangelho. Se você não pode ir para a rua, usa a sua rede social para fazer isso. É para isso que Deus nos deu, permitiu que tivéssemos isso. Usa a rede social para poder divulgar a palavra, dar um conselho para alguém, divulgar um versículo, mandar uma mensagem para alguém, né? Então o inimigo, ele trabalha muito através do desânimo, meus irmãos. É uma das armas, e como ele tem usado essa arma agora, nesse último tempo que nós estamos vivendo, na igreja contemporânea que nós estamos vivendo, ele tem usado muito disso, desse desânimo, para poder deixar os crentes sem força, sem vontade de buscar a Deus, sem coragem de ir a um culto, sem coragem de fazer nada. E o inimigo tem se alegrado, essa é a palavra certa, ele tem se alegrado, assim como aqui os adversários dos judeus, que na época eram os samaritanos, eles se alegraram, o inimigo também tem se alegrado pelo teu desânimo. Se você está me ouvindo nessa manhã, e você é um crente que está desanimado, saiba que o inimigo está muito feliz, muito alegre com o teu desânimo. Se você quer agradar a Deus, quer transferir essa alegria para Deus, você precisa levantar a sua cabeça e se levantar. Se levante do seu local, se levante dessa postura de desânimo que você está e passe a buscar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, nós não devemos desanimar. Eles se desanimaram tanto e passou muito tempo, meus irmãos, para retornar à construção. Você sabe quando foi que retornou essa reconstrução? Já na época de Ageu. Você lembra lá, como eles não poderiam construir o templo lá em Judá, porque tinha recebido uma ordem do rei para parar, sabe o que eles fizeram? Eles foram construir a casa deles, e começaram a fazer casa muito bonita, muito organizada, o melhor, fizeram a casa deles, deixaram lá a obra de Deus esquecida. Aí a Bíblia levanta Ageu, você pode ler o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9, versículo 6, e você vai ver Ageu reclamando, Deus usando Ageu para reclamar, e dizendo: vocês estão cuidando da obra da casa de vocês, e a casa de Deus? Vocês esqueceram da casa de Deus? Vocês esqueceram de edificar um templo ao Senhor? Foi só nesta época, se não me engano, pode ser que eu arrisque aqui, não vou arriscar porque eu não tenho certeza, mas na aula que vem, você vai acompanhar quanto tempo passou. Eu vou lhe dar uma pista, foi mais de 10 anos, que passou parada aquela obra, para eles voltar de novo para lá, e só voltaram a reconstruir na época de Ageu, viu? Quando eles voltaram a edificar o templo, aí lá para edificar o templo, amém, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe, né? O tempo nosso é curto, né? Mas eu acredito que a gente tenha contribuído com os irmãos, para que os irmãos tenham aprendido um pouco mais, né, nessa manhã, sobre a palavra de Deus, principalmente sobre esse período, né? Período pós-cativeiro babilônico, que é o que narra aqui, né? E também o período do cativeiro, porque, deixa eu falar aqui para os irmãos, quando os irmãos, eles foram liberados por Ciro do cativeiro babilônico, na época que tinha sido, o Império Babilônico tinha sido destruído pelo rei Persa, agora predominava o Império Medo-Persa, e depois de Ciro, assumiu Artaxerxes, né? Foi ele que assumiu, e já aqui em Neemias, em Esdras, já está na época de Artaxerxes, quando eles começaram a trabalhar, porque demorava muito, irmão, o tempo era muito grande, né? Não dava para construir assim fácil, não era uma casa, era um templo gigantesco. E receberam a ordem para interromper, e na próxima aula a gente volta, dando continuidade, como se deu agora o período que pararam e depois voltaram para reconstruir. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Os irmãos estão estudando história, porque essas aulas estão tratando de história.
E eu acredito que os irmãos vão ser muito edificados por esse ensino, por esta palavra, né? Amém, meus irmãos? Então que o Senhor possa abençoar a cada um dos meus irmãos, né? Eu não queria que a irmã Francilene saísse daqui sem orar por mim, por nós, né, irmão? Então eu vou chamar ela para ela vir aqui, eu vou sair de cena, viu? A paz do Senhor para todos, e ela quem vai orar terminando mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos. Tem bênção não. Glória a Jesus. A paz do Senhor para todos. Aula abençoada, né? Vamos orar, que essa palavra possa ter penetrado aos nossos corações, né? Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar, interceder a Deus nesse momento pela vida dos irmãos. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer nesse momento especial que nós estamos na tua casa, aprendendo a tua palavra. Continue abençoando o teu filho poderosamente, os teus filhos que estão assistindo esta aula em casa, que possa ser abençoado grandemente, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te bendizer porque tu tens estendido as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Continua conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.